gosta de fotografia, este é o seu programa. O Fotometria está no ar. O Fotometria de hoje tem como convidada a design e fotógrafa Letícia Lampert. Bem-vinda, Letícia. Obrigada. Para você que tem no currículo um Pierre Verger, qual que é a importância dos prêmios? Os prêmios acho que são importantes principalmente como um incentivo para a gente continuar produzindo, né? No caso, o Pierre Verger foi um prêmio que ele não estava vinculado a uma exposição, eu não tinha que entregar uma coisa, era um prêmio de incentivo mesmo. E isso de fato funciona, porque a gente, quando está trabalhando no trabalho autoral, às vezes é muito difícil tu seguir, tu não tem meios, não tem recursos, então o prêmio é de fato um super incentivo para seguir produzindo e de repente se desdobrar em outros projetos. Sobre o seu trabalho autoral, eu gostaria que você comentasse sobre a fotografia que ganha espaços da galeria. Como você vê esse movimento no Brasil? Acho que tem duas coisas, assim, tem por um lado a fotografia dos fotógrafos mesmo, que começa a ter um espaço mais autoral, mas eu venho mais do campo das artes visuais, que já é assim, o autoral já meio que faz parte, então para mim é engraçado assim, falar a fotografia autoral está crescendo, porque de onde eu venho, das artes, esse é o espaço mesmo do trabalho, né, da exposição, mas eu percebo assim que com novas mídias, por um lado talvez a imprensa perdendo espaço, os fotógrafos têm cada vez mais achado esse meio de produzir seus próprios projetos como uma forma de seguir produzindo. Qual o peso de ter um bom argumento, um conceito, projetos bem fundamentados para embasar a fotografia? Acho que isso assim, não vem de fora para dentro, não é que tu busca um conceito para embasar. Na verdade, tu está trabalhando com alguma coisa e é esse conceito que vai fazer o trabalho andar, não o contrário, entende? Então, claro que quando tu está fazendo uma pesquisa, tu vai mergulhando mais no assunto, isso vai se desdobrando em conceitos e isso acaba... O trabalho vai ganhando força e acho que isso vem com o tempo de dedicação em determinado assunto, determinada prática. No cenário gaúcho, vem cada vez mais crescendo o destaque de uma produção no campo da fotografia. Você pode falar um pouquinho pra gente? Acho que a gente tem um cenário bem interessante lá agora, de bastante gente produzindo trabalhos de bastante qualidade. O que a gente ainda tem muita falta é principalmente nessa coisa mais autoral e das artes mesmo, numa profissionalização maior, como se vê em grandes centros, São Paulo, Rio, acho que aqui BH também já é mais estabelecido. Um dos seus livros de artista foi feito com fotografias de Xangai. Conta pra gente um pouquinho como foi o seu período lá na China. Eu fiz uma residência de 6 meses na China. Esse foi um programa que é oferecido por uma instituição suíça, que eu me inscrevi, fui selecionada, então eu pude passar esses 6 meses lá desenvolvendo o projeto que eu quisesse. E desse período acabaram se desdobrando diferentes séries, diferentes pesquisas e uma delas, a forma que eu encontrei, que eu achei que melhor dava conta de mostrar o trabalho, era como um livro, era como um livro de artista. Então daí que surgiu esse trabalho que é o Chai, que significa, Chai é o caractere que eles usam para marcar lugares que estão sendo demolidos, né? Porque tem grandes áreas que estão sendo demolidas na China. E, enfim, então esse é o nome do livro, é esse caractere, é o que aparece na capa, e ele é todo sobre esse processo de renovação e de destruição ao mesmo tempo que as cidades estão passando por lá. E de onde surgiu a ideia do Escala da Cor das Coisas?
vinha já trabalhando com uma pesquisa em cor, com um trabalho de escala de cor. Eu estava num período bem inicial, produzindo, ainda sem muito foco, sem uma intenção definida, e eu fui buscar um nome para um projeto, para uma fotografia. E uma amiga minha recente tinha pintado a casa, e ela tinha comentado, olha que engraçado, a cor da casa é azul montanha. E eu estava justamente tentando dar nome para fotos que eram montanhas vistas de longe. Eu me dei conta que aquilo era o azul de verdade, o azul montanha, que aquele nome tinha sentido. E daí que veio a ideia de começar a colecionar esses nomes que a gente usa para falar de cor, né, para dar uma referência que é palpável, e daí usar a fotografia para trazer esse objeto para a visão, né? E daí que surgiu uma brincadeira com a escala de cor das coisas, né? Suas fotografias são bem urbanas e tendem sempre a revelar aquilo que o outro não vê, como nos projetos Vista Para e Avessos. Qual a sua relação com a cidade? Qual que é a essência que você busca registrar quando faz esse tipo de retrato? Não sei dizer assim qual é a essência, o que eu busco, mas a cidade me inspira, e pensar qual é a nossa relação com a cidade, como a gente reage, como diferentes cidades podem provocar diferentes trabalhos, é uma coisa que me interessa e que eu venho buscando desenvolver. Mas quando a gente quase sempre quando a gente está desenvolvendo um trabalho, tu não sabe exatamente o que tu quer dizer com ele, né? Isso depois fica para quem for interpretar. Mas é muito essa coisa da relação, assim, do que a cidade te inspira, mais do que uma ideia objetiva, assim, que eu tenha em relação àquilo. Ainda sobre espaços urbanos, você fez um documentário só com fotografias e áudio que chama Conhecidos de Vista. Você pode falar um pouquinho sobre ele e o que te marcou fazendo ele? Então, na verdade, eu não fiz ele pensando que eu estava fazendo um documentário, mas não deixa de ser ao mesmo tempo, né? Eu estava fazendo um trabalho dentro dessa lógica das artes visuais, uma coisa bem formal. Era uma continuação da série dos Avessos, eu queria contrapor exatamente a janela dentro e fora e fazer um jogo de negativo e positivo na cidade. Para fazer isso, eu precisava, para ter exatamente o ângulo que eu queria, eu precisava entrar no prédio da frente para poder fotografar aquela mesma janela de dentro e de fora. E nesse processo começou a me chamar a atenção os depoimentos que as pessoas davam, que primeiro foi uma coisa, não foi intencional, eu perguntava, tu conhece teu vizinho da frente, mas tentando achar um jeito de chegar na casa do outro. E acabava que as pessoas diziam, eu não conheço, mas eu sei que todo dia, às 5 da tarde, ele está tomando um cafezinho na sacada. Eu não conheço, mas eu sei que é uma senhorinha de idade, eu me preocupo com ela. Às vezes eu olho se ela abriu a janela para saber se está tudo bem. Eu comecei a achar aquilo muito tocante, assim, se tu pensa, né? A gente tem um certo medo, às vezes, na cidade, aquela coisa do outro. Ali eu comecei a ver exatamente uma relação afetiva com desconhecidos. E por isso, então, eu comecei a gravar, daí mudou o projeto, daí eu comecei a gravar, então eu apresento as fotos junto com o áudio da pessoa contando o que sabe do vizinho da frente. Eu não conheço o vizinho da frente, mas eu sempre via ele deitado na rede e às vezes tocando violão ali na sacada da casa dele. Mas eu não sei quem ele é. Eu acho que ele é uma pessoa bagunceira, porque às vezes tinha um monte de móveis e roupas assim espalhada na sacada. E às vezes eu conseguia ver o quarto dele também, era meio bagunçado. Você usou colagem para um de seus trabalhos. Você pode contar pra gente sobre ele? Eu comecei bem assim, de uma forma bem experimental, ainda na faculdade, era para dar conta de uma disciplina, de um projeto de final de disciplina. Eu comecei a experimentar a colagem física mesmo. Então eu comecei a fotografar pedaços da cidade e juntar, querendo criar uma coisa nova, como experimentação, assim, como experimentação de processo, de forma. E comecei a gostar desse resultado. Só que depois, adaptando, acabava sendo muito mais fácil, muito mais produtivo trabalhar isso digitalmente. Então o trabalho acabou se transformando, as colagens hoje em dia quase sempre são
digitais, mas é um processo que eu acho que tem a ver com a cidade, no sentido que a cidade, para mim, ela é uma colagem, é um pouco uma coisa que não estava aqui, daqui a pouco tá, é um prédio que surge, é uma casa, para mim é um processo de colagem, então eu acho que acaba que tem a ver com o processo de trabalho poético, né, com o que eu sinto, aquela questão do que tu sente em relação à cidade, né? Então por isso que é uma prática que eu acabei incorporando, assim, e sigo usando bastante. Muito obrigada, Letícia, pela participação. Obrigada também, agradeço o espaço. Fique agora com uma dica de ouro do fotógrafo Pedro Davi. O que eu gostaria de passar como dica é pesquisa. Então, assim, o que eu faço sempre, que eu acho que é o que a gente tem que fazer o tempo inteiro e que não dá para ficar sem, é conhecer trabalhos. Então, você tem que ir na livraria, ver livros. Se você gostar de algum, você compra. Se não quiser comprar, você vê e volta lá, ver os lançamentos e ver as exposições que estão acontecendo na cidade. Se puder viajar para outros lugares para ver outras, bom também. E olhar na internet, né? Pesquisar o autor que você gosta, outros, ver o que ele fala, sobre quem que ele fala e procurar trabalhos de arte, né? Jamais ficar preso na fotografia. A fotografia é fantástica, a gente adora, a gente vive dela, mas a gente precisa de outras formas de expressão para a nossa fotografia crescer e trazer algo de fresco, algo de novo. Então a gente tem que ver fotografia e tem que ver de todo o resto, de música, literatura, cinema, pintura. Pintura e fotografia é um embate muito interessante, assim. Eu acho que a pintura talvez seja a minha preferida nas minhas pesquisas, mas cada um tem que definir a sua e assim seguir até o fim.